Santo é o teu nome, Senhor Deus. Aleluia. Toda a glória seja dada ao Senhor nessa noite. O nosso Deus que é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a nossa exaltação. Aleluia. Te adoramos, Senhor, nessa noite, Pai. Adoramos o Senhor nessa noite, Deus. Fala conosco, Senhor, fala com a tua igreja. Precisamos ouvir a tua voz aqui nessa noite, Deus. Precisamos da tua direção, Pai, dos teus ensinamentos. Vem, Senhor, nessa noite, através do teu Espírito Santo, falar conosco. Vem falar em nossos corações, ó Deus. Toda a glória seja dada ao Senhor nessa noite. Aleluia. Primeiramente eu gostaria de parabenizar todos os pais. Hoje, é o dia dos pais. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês abundantemente. Que vocês continuem cumprindo esse papel excelente, de ser pai. É uma dádiva de Deus, assim como ser mãe é uma dádiva de Deus. Também ser pai é uma dádiva de Deus, um privilégio do Senhor para todos aqueles, que tiveram essa oportunidade de gerar um filho. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aqueles que trouxerem sua Bíblia, pode abrir em 2 Reis, capítulo 4. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 8. Aleluia. E a palavra do Senhor nos diz: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali, e recolheu-se àquele quarto e deitou. Então disse ao seu servo Geazi: chama esta sunamita. E chamando ele a ela, se pôs diante dele. Porque ele tinha falado a Geazi: diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo, ou que seja, com todo o cuidado. Que se há de fazer por ti? Ele fez uma pergunta a essa mulher. Pediu para que o Geazi fizesse uma pergunta a ela. Porque ela cuidava muito bem dele, quando ele passava por ali, por Sunem, a cidade de Sunem. Então ele queria retribuir algo a ela. Então ele disse: o que há de se fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Ou seja, não precisava de nada. Ela já tinha tudo o que ela precisava. Então disse ele: que se há de fazer por ela? Ele, o profeta Eliseu, conversando com Geazi, disse, o que se há de fazer por ela, Ele queria fazer algo, recompensar a ela, uma gratidão a ela. E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Por isso disse ele: chame-a. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. Então ele profetizou na vida desta mulher um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva, porque provavelmente ela não podia gerar filhos. E concedeu à mulher
e concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os seus segadores, ou seja, com seus servos, né? E disse o seu pai, e o filho disse ao seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse a um moço: leve-o à sua mãe. E ele tomou e o levou à sua mãe. E este sobre os seus joelhos até ao meio-dia, e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. E fechou a porta e saiu. E chamou o seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então abordou a jumenta e disse ao seu servo: guia e anda. E não detenhas no caminho, se não quando eu te disser. Ela disse ao seu servo. Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu servo: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Amém? Glória a Deus. Você pode se assentar, quem estiver de pé. Aqui nós vemos essa passagem aqui na palavra do Senhor, a história dessa mulher sunamita. É uma mulher que possuía bens materiais. Ela não tinha nenhuma necessidade financeira. Ela era uma mulher de posses. Era uma mulher casada. Ela era uma mulher, né, que não precisava de nada. Ela não sentia falta de nada. Apesar dela não ter um filho, ela se sentia bem. Ela tinha aceitado aquilo na vida dela, que ela não tinha um filho, ela não tinha gerado um filho. Seu esposo já era velho. E até então, ela se sentia muito bem com a vida dela. E sempre que Eliseu passava por esta cidade, Sunem, essa mulher observou ele como um profeta, um homem de Deus, que ele era, né? Eliseu era um homem de Deus que sucedeu Elias com grande poder. Então sobre Eliseu desceu um grande poder para que ele sucedesse Elias sobre a terra. Então através de Eliseu muitas coisas foram feitas, o poder de Deus foi derramado sobre ele. Muitas coisas Deus fez através de Eliseu. Então sempre que Eliseu passava por ali, pelaquela cidade, Eliseu sempre estava fazendo algo, caminhando, fazendo algo a Deus, trabalhando para o Senhor. Então ele sempre estava em algum lugar. E sempre que ele passava por essa cidade de Sunem, essa mulher sunamita, ela o convidava e servia a ele pão de comer. Ela servia algo para comer, ela alimentava ele e o Geazi, seu servo. Ela sempre tratava eles muito bem, porque ela reconhecia em Eliseu um homem de Deus, um homem vindo da parte de Deus. Porém ela não fazia aquilo por querer algo em troca. Ela simplesmente fazia aquilo para Deus, porque quando ela fazia para um homem de Deus, era como se ela estivesse fazendo para o próprio Deus. Ela estava cuidando de um homem de Deus na terra. E então ela teve, né, uma ideia. E ela falou com seu marido: vamos construir um quarto, que assim a gente pode não só apenas servir algo a comer ele, um pão quando ele passa por aqui, mas também a gente pode dar um lugar para ele se hospedar, ele descansar da viagem. E assim se fez. Então ela construiu dentro, né, do terreno dela, ali no muro, ela construiu um quarto para Eliseu. E ali ela mobiliou com todo o cuidado, com todo o carinho, mobiliou aquele quarto para Eliseu, para que Eliseu se sentisse muito bem quando estivesse ali na casa dela. Quando Eliseu passava por ali, Eliseu se hospedava na casa dela, ela alimentava
Eliseu, e ele também podia descansar ali naquele lugar. E Eliseu, vendo toda essa atenção, esse cuidado que ela tinha com ele, em servir ao homem de Deus, Eliseu quis fazer algo por ela, como um profeta, um homem de Deus, uma autoridade de Deus sobre a terra. Ele tinha esse poder de lançar uma palavra profética. E assim Eliseu fez com ela, né? Primeiro perguntou algo que você precise, algo que você queira. Ela já havia se conformado, entendo eu aqui pela palavra, porque ela não citou que ela queria um filho. Ela disse que não precisava nada. Em outras palavras, ela já tinha tudo que ela precisava. Então ela já dentro dela também, ela já havia aceitado que ela não era mãe, ela não tinha gerado nenhum filho. Mas mesmo assim, Eliseu ele queria fazer algo, retribuir isso a ela. Então, Geazi falou, ela não tem filhos. Observou que ela não tinha filhos. Então, o profeta Eliseu liberou sobre a vida desta mulher uma palavra profética. Que há daí um ano, ela teria um filho em seus braços. Ela abraçaria aquela criança. Então, ela até disse, não brinque com a sua serva, não mintas, porque era algo que ela já, creio eu, dentro dela, ela nem esperava que isso um dia poderia acontecer, mesmo sabendo que ele era um homem de Deus. Mas creio eu que naquela época, ela não tinha vivido nenhum milagre, nenhum milagre, vindo da parte dele ainda, e ela pôde provar esse milagre, o milagre de poder gerar um filho. E essa mulher gerou esse filho. Depois de um certo tempo, que esse menino já era mocinho, criança, creio eu, já grandinho, foi ter com o pai no campo. O pai estava trabalhando com seus servos. E a palavra diz que ele teve uma forte dor de cabeça. E ele morreu no colo de sua mãe. Porém, essa mulher pegou essa criança, colocou no quarto aonde Eliseu ficava. Deitou aquela criança ali. E ela pediu a ordem ao seu esposo para que liberasse que ela fosse atrás do homem de Deus. E assim o fez. Ela pegou com o servo e foi ao encontro de Eliseu. Eliseu já estava em outro lugar. E Eliseu avistou ela de longe. Ele disse a Geazi, vai lá e pergunta se está tudo bem, porque não é normal, né? É uma coisa, né? Como que pode? Ela está ali naquele lugar, andando ali, correndo. Alguma coisa tinha acontecido. Então Geazi vai ao encontro dela e pergunta, vai tudo bem contigo, com seu marido, com seu filho? E a resposta dela para Geazi foi, está tudo bem. Amém? Vai tudo bem, vai bem, tudo bem. Ela não falou nada para Geazi. Aí aqui a palavra do Senhor diz, chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus, deixa, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu, e não me manifestou. Então Deus não revelou a Eliseu naquele momento o que estava acontecendo. Ela chegou diante de Eliseu, se prostrou diante de Eliseu, se jogou nos pés de Eliseu, abraçou os pés de Eliseu, provavelmente começou a chorar. Mas Eliseu não sabia até então o que havia acontecido. E Geazi foi ali para tirar ela e falou, não deixa, porque ela está com a alma triste. Algo aconteceu e Deus não me revelou. E disse ela, pedi eu ao meu senhor algum filho? Não, disse eu, não me enganes. Então ela contestou com o homem de Deus, pedi eu algo ao Senhor? Porque o Senhor me lançou uma palavra profética que eu geraria um filho, eu gerei um filho, e agora esse filho morreu. Então quer dizer, a dor dessa mulher, naquele momento, era maior do que quando ela não tinha nenhum filho. Porque quando ela não tinha nenhum filho, ela já tinha aceitado que ela não tinha gerado nenhum filho. Mas quando ela gerou um filho, foi dado um filho a ela, e esse filho foi arrancado, morreu. Então a dor que essa mulher tinha era muito maior do que quando ela não tinha filho nenhum. Aí, e disse,
Amém. Perdi aqui. E disse ela: pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes. E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu cajado nas tuas mãos e vai. Se encontrares alguém, não o saúde. Se alguém te saudar, não lhe responda. E põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Ele disse: vai, não para por nada. Nem que se alguém te parar, te cumprimentar, você segue adiante, segue em frente. Não pare naquilo que ele tinha falado para Geazi fazer. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Então ela, em outras palavras, ela não ia sair dali enquanto ele não fosse com ela, até ao encontro do menino. E Geazi passou diante deles e pôs o cajado sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido, e voltou a encontrar-se com ele. Ele trouxe aviso, dizendo: o menino não despertou. Então Geazi já tinha ido à frente e fez conforme o profeta havia falado. Coloque o cajado sobre o menino, porém nada havia acontecido. Nada aconteceu. Deus não permitiu que nada acontecesse, porque era para que ele fosse até o menino. Então, através do pedido da mãe, ele foi atender o pedido da mãe. Ele foi até o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pôs a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos, e a sua mão sobre as mãos, e se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir e se estendeu sobre ele, e então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Aleluia. Então chamou Geazi e disse: chama esta sunamita. E chamou-a e veio a ele e disse: ele, toma o teu filho. E entrou ela e se prostrou aos seus pés e se inclinou à terra e tomou o seu filho e saiu. Amém? Então aqui nós vemos que a sunamita, ela persistiu, ela se prostrou aos pés do profeta, e ela não desistiu, não saiu dali. Ela falou: daqui eu não saio. Em outras palavras, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu vim atrás de um homem de Deus, e é desse homem de Deus que fez a promessa para a minha vida. Então ela pediu que ele fosse até o menino, porque ela cria que num poder que havia sobre ele, de Deus sobre a vida de Eliseu, que aquele menino ressuscitaria de novo, voltaria à vida. Então assim se fez. Eliseu foi e fez todo o procedimento conforme Deus o orientou, tocou em seu coração, e o menino voltou à vida. Glória a Deus, aleluia. E o que eu tiro dessa história, dessa passagem bíblica, irmãos, trazendo para os nossos dias atuais hoje, né? A história dessa mulher sunamita. É uma mulher que procurou agradar a Deus, procurou agradar ao Senhor, servindo ao Senhor com seus bens. E Deus a retribuiu, glória a Deus, né? Só que ela recebeu uma bênção maravilhosa, né? Uma bênção incrível, extraordinária, de gerar um filho e ter um filho. Mas no meio da sua trajetória, da tua vida, aquela criança morreu, sem uma explicação, sem entender o porquê. Porque Deus deu e ao mesmo tempo essa criança foi tirada. E às vezes a gente fica pensando, né? Por que isso aconteceu? Deus fez essa promessa e depois recolheu essa criança para que o nome do Senhor fosse glorificado. Amém. Mas por que o nome do Senhor foi glorificado? Porque Eliseu diz aqui que a ele não havia sido revelado o que tinha acontecido com aquela criança. Então o que eu posso tirar dessa história? Meditando nessa história, o que eu consegui entender dela? E trazendo para as nossas vidas atuais. Que nós servimos ao Senhor.
Servimos ao Senhor, devemos servir ao Senhor sempre com alegria, com o nosso melhor, com aquilo que nós temos de melhor para Deus. Servir a casa de Deus, servir aos irmãos, os profetas do Senhor, os homens de Deus, fazendo para um com os outros, porque tudo que nós fazemos é para Deus, para a glória de Deus, para um propósito maior no mundo espiritual. E muitas vezes você pode estar passando por momentos difíceis agora, não sei, eu não conheço a tua vida, a tua história, não sei o que se passa com você, e você pode estar assim, mas eu faço na obra do Senhor, eu sirvo a Deus com tanta alegria, eu sirvo a Deus com amor, e eu estou passando por essa situação tão difícil, por que eu estou passando por isso, Senhor? E você começa a se perguntar, às vezes a tua fé começa a se esmurecer, às vezes começa a faltar forças em você, porque você começa a ver o tamanho do seu problema, o tamanho da dificuldade, da aflição ali que você tem passado, o tamanho da tribulação, e muitas vezes a tua fé se esmorece, a tua fé, você começa a perder a esperança de alcançar um milagre de Deus, de alcançar um favor de Deus. E às vezes, até às vezes a gente começa a se colocar como eu não sou digno de um milagre, eu não sou digno de receber uma bênção do Senhor. Muitas vezes a gente deixa até de orar, de clamar, por achar que nós não precisamos. Senhor, amém. Está certo que a palavra do Senhor diz que toda vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Tudo acontece conforme a vontade de Deus em nossas vidas. Mas muitas coisas acontecem em nossas vidas para que nós possamos dar um passo de fé, um passo de determinação, um passo para conquistar. O Senhor nos fez para conquistarmos. O Senhor nos fez filho para vencermos. Um espírito de vencedor em nós. Há em nós, através do Espírito Santo, através de Jesus Cristo, foi liberado sobre nós um espírito de vencedor. E muitas vezes nós nos olhamos para baixo, olhamos para a dificuldade, olhamos para o chão, nos prostramos diante da dificuldade, por não acharmos capacitados ou merecedores de um bem maior vindo de Deus. E o que eu tiro dessa história aqui da sunamita, o profeta Eliseu já não estava mais na sua cidade. Aqui eu não sei a distância da cidade dela até o Monte Carmelo, né? Ela era de Sunem. E aqui diz que ela foi ao encontro dele lá no Monte Carmelo. Amém? Aqui no Monte Carmelo, corrigindo. Aqui a Bíblia não dá aqui a distância. Essa história aqui não nos conta qual era a distância que ela teve que percorrer para encontrar com aquele homem de Deus. Mas o que a gente pode ter certeza aqui, que não era perto. Porque ela teve que pegar uma jumenta, ela teve que preparar aquela jumenta, ela teve que ser guiada por um servo. Teve que ser levada até aquele local onde o profeta estava. E de longe ele avistou ela. Então o que acontece? Ela teve que fazer um ato de fé. Ela teve que fazer ela teve que fazer uma atitude. Ela teve que ter uma atitude. O homem de Deus já estava longe e não havia sido revelado a ele, porque se Deus revelasse a ele, falasse assim, volta lá em Sunem, porque o filho daquela mulher morreu. Então volta lá, porque você lançou a palavra sobre aquela mulher. Então volta lá para que aquele filho se ressuscite, volte à vida. Mas Deus não fez isso. Deus pode fazer? Claro, irmãos. Nós servimos um Deus soberano, poderoso, majestoso, grandioso, em poder, em tudo, em autoridade. Ele nos fez, Ele nos deu a vida, e Ele pode qualquer coisa. Não há impossível para Deus. Mas nós limitamos o poder de Deus em nós.
Nós limitamos o agir de Deus em nós, por não acreditarmos, por não tomarmos atitude, por não termos fé, por não acharmos merecedores. Mas essa mulher aqui, ela tomou posse da vitória dela. Ela tomou posse, ela tomou uma atitude, ela bateu em cima, ela foi. Eu vou lá naquele homem, eu vou lá. Eu vou atrás desse homem de Deus. Ela foi lá para cobrar ele, para brigar com ele, para humilhar o homem. Ah, porque você fez isso? Não. Ela não fez em nenhum momento, ela fez isso. Essa mulher, ela não murmurou, não reclamou, ela não chorou, ficou lamentando, prostrada em cima do corpo da criança, prostrada, chorando a morte da criança. Imediatamente ela tomou uma atitude, uma iniciativa, uma atitude de fé. Ela correu atrás da sua vitória. E ela alcançou aquela vitória maravilhosa? Ela alcançou por causa da determinação. Ela correu, ela se lançou nos pés do profeta. O servo foi à frente. Está acontecendo alguma coisa? O que está acontecendo? O que ela disse? Tudo bem, está tudo bem. Não adianta eu falar com quem não pode resolver o meu problema. E o Senhor te diz nessa noite, igreja, não adianta você levar o seu problema para quem não vai te ajudar. Não adianta você carregar o seu problema para aqueles que não podem fazer nada por você. Você vai ficar lá falando, lamentando do seu problema. Você vai estar adiando a solução do teu problema. Sendo que você pode tomar o caminho mais curto, mais rápido, um caminho que realmente trará a solução, trará realmente uma solução para o seu problema. Então o que ela fez? Ela foi direto aos pés do profeta, o homem de Deus. Ela se lançou nos pés dele. E ela disse, eu não pedi, mas já que o Senhor me deu, por que agora aconteceu isso? Então eu creio que do mesmo jeito que você lançou sobre a minha vida essa palavra e eu gerei um filho, você, usado por Deus, pode torná-lo à vida novamente. Então ela não largou dos pés daquele homem de Deus. Ela não desistiu de sair daquele lugar enquanto aquele homem não acompanhasse ela. E o Senhor diz nessa noite, muitos têm abandonado, têm desistido no começo da sua caminhada. As primeiras dificuldades que surgem, você já abandona, você desiste. Você larga dos pés de Jesus, que pode te dar a vitória. Porque Jesus é o nosso intermediador entre nós e Deus. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos fará. Então o que Jesus fez por nós? Ele abriu o caminho, Ele nos lançou uma promessa. E nós temos que tomar posse dessa promessa, com determinação, acreditar nessa promessa, crermos, praticarmos a nossa fé, pôr a nossa fé em prática. Nós temos que clamar, orar e buscar em Deus, agarrar nos pés do Senhor Jesus, clamar com oração, com súplicas. Amém? Glória a Deus. Aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Amém? Olha que palavra maravilhosa, irmãos. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Diante de Deus, coração e súplica, com ações de graça. Amém? Amém, igreja? Então o que eu quero dizer para vocês nessa noite é o seguinte: que tudo que nós conquistarmos sobre a terra, ele tem que ser conquistado. Nós conquistamos. Eu conquistei, eu consegui uma bênção na minha vida. Eu consegui uma transformação dentro do meu lar. Todos conhecem nosso testemunho de vida, né?
Quem não conhece vai conhecer um pouco agora, não vou falar tudo, mas um pouco. Eu precisei de uma bênção. Os problemas eram tão grandes que eu passei uma parte da minha vida olhando para o chão como uma derrotada. Como que não tivesse mais solução, como o meu casamento fosse se acabar. E eu desde que minha mãe sempre nos ensinou que casamento ele é para toda a vida. Casou, é casado para sempre. Então quando nós nos casamos, eu casei muito nova, muito jovem. A gente era muito imaturo, eu e o apóstolo, né? Nós já temos 23 anos de casado. Então nós tivemos muitas divergências. Nós tivemos muitos problemas. Eu era uma mulher, eu não era sábia, eu era insubmissa, autoritária, cheia de defeitos, cheia de coisas, cheia de eu. E o apóstolo também não era diferente. Nós tínhamos um gênio muito forte. Então nós batíamos de frente sempre. Nós não tínhamos paz no nosso casamento, nós não tínhamos felicidade. Nós chegamos a um ponto que o casamento se desgastou. Chegamos a um ponto que a separação para nós era a melhor solução. Só que eu sempre conheci a palavra do Senhor. E eu estava num período meio fraco na fé. Mas eu comecei a trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu comecei a trazer a palavra de Deus no meu coração. Comecei a buscar de novo a palavra de Deus com intensidade. Comecei a buscar o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, irmãos, nós somos vazios. É difícil você conseguir algo sem o Espírito Santo. Você sem o Espírito Santo, você vai lutar com as suas próprias forças. Mas quando nós temos o Espírito Santo, nós temos um ajudador. Nós temos o Espírito Santo de Deus para nos ajudar. Então o que eu tive que fazer? Primeiramente eu tive que buscar por mim. Eu tive que me levantar do chão caído, das decepções, da tristeza. Eu tive que buscar forças, me levantar. E quando eu comecei a abrir o meu entendimento, trazer à memória aquilo que me traz a esperança, Jesus Cristo, que levou sobre si todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, todas as nossas lutas, levou sobre si todas as nossas dificuldades. E eu comecei a trazer aquilo no meu coração. E eu comecei a avivar dentro de mim a presença de Deus, que uma vez havia se apagado, a luz do Espírito Santo que havia se apagado de mim. E eu comecei a buscar ao Senhor. Eu lembro muito bem, igreja, eu busquei ao Senhor na calada da noite, nas madrugadas. Eu busquei muitas vezes ao Senhor na noite, da madrugada. E eu comecei a ser avivada novamente. Começou dentro de mim ser aceso a chama que uma vez havia se apagado. E eu já estava caminhando sozinha com as minhas forças. E o Espírito Santo de Deus novamente começou a habitar em mim. É um processo, irmãos. É um processo de transformação. E se você não fazer a tua parte, você não buscar a tua parte, você fazer a tua parte em querer a mudança, nada vai acontecer na tua vida. Então eu comecei a buscar a mudança em mim. O Jonas conhece, né, Jonas? O Jonas vivenciou muitas coisas, né? O Jonas começou a caminhar com a gente muito novinho, 14, 15, né? 14, acho que era, né? E a gente era uma falta de respeito tão grande que a gente não respeitava nem a presença dele. Muitas vezes a gente discutia até perto dele, né? Uma falta de respeito, uma irreverência, né? Coisa horrível. Porque, irmãos, eu tinha Cristo na minha vida, apenas de ouvir falar de Cristo. Trabalhava nas coisas do Senhor, tinha ministério e tudo, mas eu não tinha ainda um encontro transformador, um encontro que rompe as barreiras de nós, de dentro de nós. Porque primeiro nós temos que ser transformados de dentro para fora.
E eu queria mostrar para fora aquilo que eu não tinha dentro de mim. Eu não tinha uma transformação genuína, verdadeira dentro de mim. E muitas falhas haviam em mim. Mas quando eu comecei a buscar o Senhor, ler a palavra de Deus, irmãos, isso é fundamental para uma vida cristã. Muitas pessoas começam a ler a palavra e todos falam praticamente a mesma coisa. Eu não entendo nada. Eu leio aqui, mas não entendo. A gente se ouve muitas pessoas falarem isso. E por não entender, muitas das vezes no começo, não leiam a Bíblia. E perdem todas as promessas de Deus. Perdem todas as bênçãos que estão aqui para nós, irmãos. Porque para Deus poder agir em nossas vidas, primeiro nós temos que romper uma barreira em nós, de santidade e transformação em nossas vidas. Sem ela, ninguém verá Deus. Se você não romper isso dentro de você, você ser separado do mundo, inimigo do mundo, amigo de Deus, assim como a palavra nos ensina, está aqui na palavra de Deus, irmãos, de Gênesis a Apocalipse. Procura essa frase lá que você vai achar. É Novo Testamento, mas eu não vou lembrar agora de cabeça. Lá diz claramente: aquele que se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. E muitas vezes nós somos assim, amigos do mundo. Igual o Muriel pregou aqui na quarta-feira, achei legal ele disse uma historinha aqui, né? Que o homem estava em cima do muro. E então Deus falava para ele: vem para o lado de cá, que é o céu, né? Toma uma decisão. Aqui você vai ter paz, aqui você vai ter amor, aqui você vai ser feliz. E o diabo estava do outro lado do muro, que era o inferno. E o homem olhava assim, Deus convidando ele. E do outro lado o Satanás não falava nada. Aí ele falou assim: por que você não faz a propaganda também para me decidir para onde que eu vou? E o diabo falou para ele: não preciso nem fazer nada, porque estando em cima do muro você já é meu. Então, irmãos, quando a gente está no meio do mundo, no muro, a gente está na igreja, está aqui fazendo as coisas bonitinho, todo mundo vê, agradando todo mundo, mas dentro de nós, a gente não é verdadeiramente filhos de Deus, obedientes, santificados, porque nós temos que ser santos, lutando contra o pecado. Nós não temos que ser o pecador lutando para ser santo. Nós temos que ser santos, irmãos, lutando diariamente, constantemente contra o pecado. Nós temos que ter a santidade de Deus em nós, para podermos usufruir das bênçãos de Deus como filhos. Então, quando a gente não tem essa decisão, você ainda está preso no mundo, nas coisas do mundo, música do mundo, coisas do mundo, palavras do mundo, boca falando coisas do mundo, palavrões, pensamentos impuros. Deus conhece e esquadrinha os nossos corações. Ele conhece a tua mente, o teu coração. Então não adianta, nós temos que ser totalmente transformados para Deus. A não ser que você não acredite verdadeiramente em Deus, aí é diferente. Então você não acredita num plano superior, não acredita no reino. Quando nós passarmos dessa vida aqui, existirá uma vida eterna, para a qual nós viveremos eternamente. Mas se você está entendendo o que eu quero te dizer, que existe um Deus, nós temos que viver para este Deus. Nós temos que ser diferente do mundo, andar na contramão do mundo. Temos que nos posicionar como cristão, custe o que custar, mesmo que o mundo venha nos odiar, como diz a palavra do Senhor, por amor a Deus, o mundo nos odiaria. Mesmo que nós venhamos ser odiados, discriminados, ridicularizados, como a Rúbia foi, quando ela postou o vídeo dela, falando ali o que nós como cristãos, o nosso posicionamento como cristão sobre o aborto. Ela foi ridicularizada, humilhada, mas ela nem por um momento ela tirou o vídeo dela, tá lá, né? Só se tirar, né?
Mas está lá, porque a posição nossa de cristão, nós temos que estampar em nós a bandeira de Jesus Cristo, a bandeira do reino de Deus, e marchar com este propósito, custe o que custar. É no teu serviço, é na tua casa, é no meio dos teus familiares, no meio dos teus amigos, aonde você estiver, na rua, tem que ser cristão, verdadeiramente servos do Deus vivo, filhos de Deus. Então, irmãos, quando eu comecei a ter esse entendimento, comecei a buscar o Senhor, me aprofundei no estudo aqui da palavra, e eu fui vendo aquilo que eu precisava mudar, aquilo que eu fazia que não era de Deus, que não agradava ao Senhor, a mulher insubmissa, a pessoa rixosa, coisas, sabe, sentimentos de ira, de ódio que eu carregava dentro de mim, frustrações, irmãos. Quando eu conheci a palavra verdadeiramente, quando me foi revelado, me abriu os olhos espirituais, a minha vida foi transformada. E quando eu transformei, eu primeiro, irmão, sempre pensava assim, eu não vou mudar enquanto ele não mudar primeiro. Enquanto ele não mudar, eu não mudo. E nós ficávamos igual cachorro roendo osso. Mas quando eu comecei, sabe, falar, meu Deus, para onde mais? Para onde? O que eu vou fazer? Eu também não estou certa, eu estou errada. E a salvação, ela é individual, cada um tem que correr atrás da sua. Você está achando que ele ia me salvar? Não vai, até hoje, não vai me salvar não. A minha salvação depende única e exclusivamente de mim mesma. E eu quero morar com Deus, lá no reino. Se Jesus me recolher aqui da terra amanhã, depois, qualquer dia desses, irmão, eu quero fechar meus olhos aqui e abrir lá no paraíso. Eu quero ver Jesus. Porque eu creio assim, que quando a gente morre aqui, os anjos nos levam primeiramente para estar no paraíso. E Jesus está lá para nos receber. Como eu vi vários depoimentos de pessoas que tiveram experiências, quase morte. Então é isso que eu quero, esse é o meu alvo, esse é o meu objetivo. Esse é o meu objetivo. O reino de Deus. As outras coisas aqui nos são acrescentadas, porque nós temos que viver aqui. Ainda não foi, nosso tempo não se passou. O Senhor ainda não me chamou. Enquanto isso nós temos que viver. Temos que comer, temos que se vestir. Nós queremos um conforto. Então nós estamos lutando. Mas o nosso alvo sempre tem que ser o reino de Deus. Primeiramente o reino de Deus. E as outras coisas nos são acrescentadas. Nunca o inverso disso. Primeiramente as coisas aqui da terra, trabalha, faz isso. Aí as coisas de Deus, quando dá tempo eu vou. Quando dá tempo eu faço. Quando eu cultuo a Deus. Errado, irmãos. Saia dessa enganação de Satanás para a tua vida. Porque aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. E se você está preocupado demais com as coisas daqui, teu coração está preso aqui. E a palavra do Senhor nos diz que nós devemos nos preocupar com os tesouros lá do céu, onde a traça e a ferrugem não corrói. Amém? Então quando eu comecei a entender, comecei a me transformar, eu mudei primeiro, para depois ele poder mudar. Então eu comecei a ter o entendimento de Cristo em mim, dar a outra face. Quando alguém te bater num lado do rosto, vira a outra face. Irmãos, é fácil? Mas de jeito nenhum, até hoje não é fácil isso, irmãos. Jesus dá glória, se não for Cristo em nós. Todos os dias nós morrermos o nosso eu, a nossa carne, a nossa vontade, para vivermos a vontade de Cristo em nós. Nós ressuscitamos o velho homem, assim E sabe como você ressuscita o velho homem em você assim? Quando tua alma, teu espírito está fraco. Quando você não alimenta a tua alma com as coisas de Deus. Quando você não tem mais um preço de oração, um preço de leitura da palavra. Quando você deixa os seus ouvidos vulneráveis às coisas de Satanás. Então a sua alma dentro de você, ela se enfraquece. A palavra é bem clara lá em Efésios 6, se eu não me engano, que diz que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Há uma guerra entre nós todos os dias, constantemente.
Mas aí, quando eu comecei a transformar, eu alcancei a vitória. O meu problema, que era enorme, que era grande, irmãos, se tornou pequeno diante do meu Deus. Ele desapareceu diante do meu Deus. O poder de Deus veio sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a vida do meu esposo. Hoje nós estamos aqui na frente desta obra, porque o Senhor assim quis, porque o Senhor nos capacita todos os dias. E nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor com alegria, graças a Deus, servindo ao Senhor em todo o tempo, gastando o nosso tempo aqui servindo ao Senhor, porque eu sei que esse mundo vai passar, as coisas são passageiras, e tudo que nós fazemos para Deus, Ele virá em recompensa. Nós receberemos a recompensa de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, que eu tiro dessa história de Sulamita é isso. Ela foi uma mulher guerreira, que correu, lutou, buscou a providência, a vitória para a situação dela. E eu quero te dizer nessa noite, irmãos, não abaixe sua guarda. A oração, ela é a chave de vitória. A oração, ela move o céu. Ela abre as portas para que as bênçãos de Deus venham sobre nós. Claro que seguido de uma vida reta diante de Deus. A oração de um justo vale muito em seus efeitos. Então, quando nós justos, nós estamos justificados diante de Deus, nós nos dobramos os nossos joelhos, clamamos ao Senhor, buscamos a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, a resposta, ela vem. Às vezes não vem no nosso tempo, não vem no nosso momento, mas a resposta vem. A resposta de Deus, sendo sim ou não, ela virá. Porque a vontade de Deus, ela é sempre perfeita, agradável e boa para todos aqueles que amam a Deus. Amém? Aleluia. Então eu quero dizer para vocês, não olhe só o tamanho do seu problema. Olhe o tamanho do seu Deus. Olhe o tamanho do seu Deus. Olhe para os altos montes. É de lá que virá o seu socorro. É de lá que virá a sua resposta. E você alcançará sim as vitórias, com persistência, com vida, com preço de oração, uma vida buscando ao Senhor com santidade. Aleluia, amém? Perseverando até o fim. Em Romanos 12:12, diz aqui assim, ó. Aleluia. Ô glória, dá um glória a Deus aí, igreja. Mais forte. Aleluia. Aí na tua casa, irmão, que eu não ouvi tua voz. Dá um glória a Deus. Ô Jesus, calma aqui. Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Amém? Aleluia, amém? Aleluia. Então, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverar na oração. A oração é a nossa fé em ação. Quando você ora, você está pondo a tua fé, a tua crença em Deus, crendo no sobrenatural de Deus. Então você está pondo aquilo lá diante do Senhor, você está falando com Ele, você está clamando a Ele, você está buscando nele a tua providência, a tua solução dos seus problemas. Aleluia, amém? Glória a Deus. Então eu acho que é só isso aí, irmãos, que eu acho que o horário passou muito lá, né? E eu gostaria que a igreja, irmãos, se eu colocasse de pé nesse momento, em nome do Senhor Jesus, para que o Espírito Santo fale melhor em cada coração, e que você entenda, irmãos, que nós precisamos estar lutando, estar
reagindo contra as forças do inferno, reagindo contra as hostes do mal, que vem contra nós, que traz as tribulações, que traz as lutas, que traz as angústias, mas que nós temos que estar lutando como soldados de Cristo, determinados, fortificados na presença do Senhor, fortalecidos pelo Espírito Santo, buscando, acendendo a chama do Espírito Santo dentro do coração, do nosso coração, porque sem o Espírito Santo, a gente luta sozinho. O Espírito Santo está aqui para lutar conosco. O Senhor Jesus, quando Ele subiu, Ele disse: eis que eu subirei ao Pai, mas vos deixarei um Consolador. Então, o Consolador está conosco. Ele está aqui para isso. E muitas vezes nós deixamos Ele de lado e lutamos as nossas guerras sozinhos. Mas não é assim que nós lutamos as nossas guerras. Nós lutamos as nossas guerras guiados pelo Espírito Santo. Guiados por Deus, fortalecendo. Os dias maus, Ele virá. Não tem como nós evitarmos. O sol nasce para todos. O sol, o dia, é um dia após outro, e Ele sempre virá. Coisas ruins acontecerá, mas nós passaremos por tudo. Passaremos pelas coisas ruins. Deus nos dará a vitória. Deus nos trará o Consolador. Deus nos trará a paz que precisamos muitas das vezes. Tem coisas que é irreversível, mas Deus traz a paz na hora da luta, no meio das lutas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Pode pôr um fundo aí bem bonito aí, para a gente fazer uma oração ao Senhor. Os meninos ali do som. Feche os seus olhos. Agradeça ao Senhor. Busque no Senhor esta força. Busque no Senhor essa perseverança. Às vezes você se encontra desanimado. Você tem olhado só o seu problema, só a sua dificuldade. E tem esquecido de olhar para Deus, para a grandeza de Deus. Tem esquecido que Deus, Ele é poderoso. Não há impossíveis para Deus. Não há limites para o nosso Deus. Então busque nesse momento ser renovado pelo Espírito Santo. Você aí na tua casa, irmãos, busque ao Senhor. Busque a paz em meio às lutas. Busque a visão do alvo do reino de Deus em meio às suas tribulações. Creia em Deus. Creia também no seu poder. Meu precioso amigo, aleluia, Deus, pra te adorar, levanto as minhas mãos e entrego a ti meu coração. E mesmo sendo falho, Ele te ama. Me ama. E Ele está aqui para te ajudar. Me ama. Ah, Deus. E mesmo Obrigado, nada Senhor tendo, Deus. Obrigado, Senhor. Me ama. Oh, Deus, nós te agradecemos. Me Oh, ama. Pai, nós te agradecemos. Jesus, por pelo amor, presente que o Senhor nos naquela deu, cruz, o seu carregou Filho amado grande Jesus peso Cristo, em meu lugar, e no nome de e levou Jesus, Pai, sobre si nós a podemos minha chegar dor. diante de Ti, podemos falar com o Senhor, porque Jesus abriu o caminho. Através de Jesus Cristo, o véu do templo que nos separava de Ti, Deus, foi rasgado. E hoje nós temos livre acesso à sala do trono. Podemos entrar em Tua presença através da nossa oração, através da nossa fé. Podemos entrar em Tua presença e crer, Deus, e saber que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos ouve e que o Senhor cuida de nós, ó Deus. Por isso eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem cuidado da minha vida, o Senhor tem cuidado da minha casa, da minha família, o Senhor tem cuidado desta igreja, de cada um dos teus filhos que aqui estão, Pai. E nós queremos te agradecer, Senhor, te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito a nós.
Louvado e exaltado é o Senhor para todo sempre, e que nós possamos permanecer firmes e fiéis a Ti até o fim, até o dia em que nós trocaremos a nossa vida por uma coroa de glória, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, esteja com os teus filhos, Senhor, em cada lar, em cada casa. Traz o crescimento espiritual para cada um dos teus filhos, das tuas filhas. Neste momento, Senhor, traz sobre eles a importância de sermos verdadeiramente fiéis a Ti. Pai, como filhos fiéis, Pai, que não se prostitui, Senhor, com as coisas do mundo, que não, Senhor, se vendem, se dobra com as coisas do mundo, com as coisas que são passageiras deste mundo, Deus. Em nome de Jesus Cristo, que nós, Pai, a cada dia venhamos, Senhor, estar sendo transformados de glória em glória, que a boa e perfeita obra que um dia começou em nós, Senhor, ela possa continuar, Senhor, continuar e continuar todos os dias, até o dia em que nós nos encontraremos com Jesus na glória, Deus. Em nome do Senhor Jesus, vem de encontro a cada família, a cada vida, a cada pessoa. Pai, toca nos jovens, Deus. Toca em cada jovem, Senhor, que nenhum dos seus filhos, nenhum jovem, Senhor, se perca durante este tempo, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, incomoda, Senhor, incomoda cada um dos jovens, Deus, em nome de Jesus, porque eles são a força desta igreja. Assim diz a tua palavra, os jovens são a força, são a geração, a força, Pai. Por isso eu falo, peço a Ti, Deus, vem de encontro, Senhor, em cada um dos seus filhos, Deus, cada um dos jovens, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós Te glorificamos, rendemos graça a Ti, porque o Senhor nos ama, sempre nos amou e tem cuidado de nós, ó Deus. Aleluia e glória a Deus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Aleluia, diga esse nome, Jesus, nome precioso. Jesus, aleluia.